Nós já vamos começar, já tem muito tempo, a gente vai conseguir organizar aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, a professora, doutora Patrícia Linardi, que trabalha atualmente na Unifesp Diadema. Ela trabalha lá na licenciatura em Ciências e também atua no programa de pós-graduação em Ciências e Matemática. Ensino de Ciências e Matemática lá, também na Unifesp. A Patrícia é minha amiga de longa data e é nossa conterrânea. Ela é rio-clarense e fez a graduação aqui e a pós-graduação no nosso programa, então aqui ela se sente em casa, eu tenho certeza, né? Fez o doutorado na mesma época que eu, nós éramos colegas. Estudamos aqui, né? Essa sala, todo mundo que estudou aqui fala, essa sala, lembra muitas coisas, porque essa sala já existia. Então, a Patrícia sempre trabalhou, né, com a formação de professores, tem uma vasta experiência também na escola. Antes de trabalhar no ensino superior, ela atuou muitos anos na escola pública e atualmente ela trabalha com práticas de ensino, na formação de professores e também na pós, né, na produção de pesquisa na área de formação de professores. Atua no Sigma-T, né, que é um grupo que foi criado aqui mesmo em Rio Claro. Quem coordenava na ocasião da criação foi o professor João Lins, que foi o coordenador da Patrícia, o orientador da Patrícia na época. E o Sigma-T atua até hoje, né, Tati? Vocês são de na área. A Patrícia também trabalha muito na linha do modelo teórico dos campos semânticos, né, que era um modelo que foi criado pelo homem, continua sendo trabalhado pela rede, né, Sigma-T. Paty, muito obrigada por ter aceito o convite, prazer ter você aqui, né, você falar sobre o trabalho. Hoje ela vai falar sobre formações e atuações de professores que ensinam matemática e atividades baseadas em categorias do cotidiano. Fique à vontade, qualquer coisa que eu não falei sobre você pode deixar que eu me apresente. Gente, boa tarde. Para mim realmente é um prazer estar aqui. Foram muitos anos, né? Então eu sou de Rio Claro, fiz graduação aqui, fiz mestrado no final da década de 90 aqui, um baldinho. Então, para mim, essa sala realmente é uma. Eu até coloquei isso nas redes sociais, eu quase não coloco nada no Instagram. Mas eu coloquei, porque para mim realmente é sempre um retorno, mesmo que eu venha para a banca, mas é muito bom aqui voltar, lembrar de tudo que a gente viveu, né? E o quanto isso para a gente era importante, ver a reunião de vocês antes também, dos alunos, o quanto a gente se dedicou a elas e foi para mim, assim, Rio Claro, a Unesp de Rio Claro é algo de uma memória incrível, assim. Para mim foi um momento muito especial da minha vida, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, para contar também um pouco do que depois do doutorado, como a Elo falou, eu fiz com o Rômulo, né? E com muitos colegas e orientandos do Rômulo, a gente montou, já tem bastante tempo. Na verdade, quando o Rômulo nos orientava, a gente começou com o CBT, né, com o grupo mesmo, orientado e coordenado por ele, mas depois, quando a gente começou a ir embora para as outras universidades, a gente começou a pensar, então, nessa rede Sigma-T. Então, claro, somos muitos, somos a maioria ex-orientandos do Rômulo, mas também ex-orientandos dos orientandos, né? Então por isso a rede cresceu bastante, né? Mas eu acho que fundamental e também o que me trouxe para falar sobre esse projeto e também o trabalho que eu faço e eu gosto muito de fazer com o modelo dos campos semânticos, né? É uma teoria que nos envolve não só como pesquisador, mas eu também penso no meu dia a dia com ela e sempre foi assim desde que eu fiz o mestrado. Na verdade, o meu mestrado com o Baldinho já usou o modelo.
Então, quer dizer, no final da década de 90, já tinha esse olhar, essa leitura. Claro que isso mudou, foi um processo. A gente diz que a teoria está em movimento, e é isso que a gente acredita, né? Que é como sempre colocou isso também, que é uma teoria em movimento, de ação, né? Então, eu vou falar coisas aqui que em alguns momentos podem não ser tão próximas a vocês, então fiquem à vontade também depois de perguntar, e eu posso falar um pouco mais, né? Na verdade, então, eu vou contar um pouco sobre a motivação que nós pensamos em um projeto universal que iniciou em 2017 e depois a gente renovou de uma outra forma, quer dizer, nós não renovamos, andamos um outro, né? Então, a gente tem trabalhado com um certo grupo da Rede Sigma T. Então, vou contar um pouco o que nos move, o que a gente pensa em relação à formação de professores, uma vez que a formação de professores muitas vezes não utiliza, por exemplo, o modelo dos campos semânticos como uma teoria de leitura, de análise, né? Então, é um pouco para mostrar para vocês o que a gente pensa e o que também, claro, o Rômulo pensava quando iniciou algumas dessas ideias, né? Então, coloco ali o link da rede, né? Para a gente também, então, é uma coisa muito importante e que foi muito importante também para a gente no último evento que teve aqui para comemorar né, o APG em si, porque nos mostrou o quanto essa relação entre nós se manteve, né? Então, que iniciou aqui com o Rômulo, como orientandos, mas que se manteve até hoje com projetos, com um trabalho que tem sido, assim, praticamente mês a mês que a gente se encontra, mês a mês que a gente se envolve e se emociona junto, se coloca à frente a formação de professores, que vocês sabem é algo tão difícil de ser feito, principalmente hoje em dia, né? Então, como disse a Elô, eu fui professora há 17 anos aqui em Rio Claro, no estado, né, do estado de São Paulo, mas aqui em Rio Claro. Então, sei o que é ser professor e continuo com esse trabalho, né, de estágio, prática, e todo o meu trabalho tem sido, tanto com a Rede Sigma T quanto com o meu grupo de pesquisa, trabalhar com os professores em Diadema, em São Paulo, né? Então, a gente vai conversar um pouco e eu vou contar, e por favor, fiquem à vontade da gente conversar depois, vocês perguntarem. O nome desse projeto que iniciou em 2022 é Formações e Atuações de Professores que Ensinam Matemática e Atividades Baseadas em Categorias do Cotidiano. É um projeto universal que envolve depois, então, a esses pesquisadores também da Rede Sigma T, claro que não todos, mas alguns, e nossos orientandos também, né? Então, para a gente, o que nos motiva e o que tem sido, para mim também como professora, né, como formadora de professores, algo que me incomoda muito, né, e nos incomodava muito, que é a questão de pensar em práticas, né, em espaços que se distanciem de modelos assentados nessa racionalidade técnica que a gente discute há tanto tempo e que se mantém nas universidades, mesmo aquelas que se dizem pensando numa licenciatura, né? O quanto é difícil discutir uma licenciatura, seja com professores de matemática, né, com acadêmicos da área da educação matemática, da área da matemática pura, da área das ciências como um todo, sobre um currículo para uma licenciatura. O que sempre, eu fui
muito tempo do MBE na universidade, e a minha briga principal era que o conhecimento específico é sempre considerado, até mesmo pelos professores, como suficiente à atuação docente. É o que mais se discute, é o que mais se briga. Pô, não, a minha disciplina tem que ter tantas horas e tem que ter isso, aquilo, aquele outro. Não pode faltar isso. E isso não é uma coisa específica da matemática, né? Então, o meu curso, como a Elô comentou, o curso de graduação lá é um curso de ciências, então eles fazem uma base de física, química, biologia e matemática nos 2 primeiros anos, e depois eles escolhem. São poucos os cursos que são chamados ciências ou ciências exatas, tal, mas o nosso, ele pode escolher entre matemática, física, química e biologia, né? Então, veja, eu trabalhei numa licenciatura na pedagogia, né, uma licenciatura em pedagogia, sei o quanto era difícil pensar um currículo de 4 anos, 5 anos, porque todo mundo queria colocar a sua, discutir educação matemática, educação científica, história, né, ensino de história, ensino de geografia, todo mundo queria, além de todas as outras questões que permeavam aquela licenciatura. E assim é a nossa, né? Então, é uma luta, mas uma luta principalmente pelo conhecimento específico, né? Então, esse é o grande, é o que move ainda, por mais que a gente diga que a racionalidade técnica, claro, teve uma diferença, eu fiz aqui, matemática aqui, fiz bacharel e licenciatura aqui na Unesp do Claro que mudou. Mas o modo como as pessoas pensam no currículo e como o próprio MEC fala quais são os conteúdos específicos de uma licenciatura em matemática, o que fica é cálculo, álgebra, e estágios práticas de ensino, né? Quer dizer, estágios práticas, elas não têm uma discussão realmente de que conteúdo específico vai ter, mas os outros não são nem ditos quais, mas as pessoas já supõem que álgebra tem aqueles conteúdos, cálculo tem aqueles, enfim. Isso não é algo que é discutido e nem repensado para uma licenciatura, né? Então, esse é a nossa motivação. Pensar em espaços onde o conhecimento específico, não é que a gente não vai discutir matemática, né? A educação matemática jamais quis não olhar para o conteúdo matemático, mas a gente gostaria que outros conhecimentos também fossem olhados como produção de significados, né? Então, a ideia é um pouco essa, vocês vão ver que eu vou falando um pouco aqui no geral dessas percepções, né, que a gente também levantou um pouco na questão da própria bibliografia, das revisões, né? A maioria dos professores e futuros professores tem uma visão de que ensinar matemática é a habilidade de explicar bem o conteúdo matemático ancorado em suas próprias experiências de aprendizagem. Por exemplo, eu sempre, desde que eu entrei eu dei aula em outras universidades, mas na Unifesp, as minhas aulas sempre foram práticas e estágio. Nas práticas, quando a gente trabalha outras possibilidades, né, outros métodos, outras metodologias, enfim, a gente sempre discute as tendências em educação matemática, o que se fala, o que se pensa sobre uma sala de aula, o que se faz em sala de aula, o que a gente acredita como aprendizagem, que quando você dá uma aula tradicional, você também tem, quando você assume que eu ensino daquela maneira, eu estou assumindo também que as pessoas aprendem com aquele modo que eu ensino. Então, não existe nada que seja
Não, sempre foi assim. Quer dizer, você pode até achar que você não está pensando sobre, mas você está assumindo. Então, quando a gente... E os meus alunos, eu sempre tento fazer essa reflexão, não só eu, como meus colegas, as minhas colegas que trabalham a questão da prática lá. E quando a gente pede os seminários, porque no final eles têm... Seminários não, é uma aula que eles vão fazer, somos poucos, muito pouca gente escolhe matemática, porque isso é importante dizer, né? Eu atualmente, às vezes, tenho 2 alunos, 1 aluno, tive mais antes, mas agora tem sido, para mim, uma coisa muito frustrante nesse sentido, né? Mas quando eles iam fazer essa aula, vão fazer essa aula, a aula é tradicional. Pega o conhecimento de tudo que a gente conversou durante os 4, 5 meses, sei lá, da nossa disciplina, sobre aprendizagem, sobre modelo, sobre teoria crítica, né, educação matemática crítica, tudo que a gente conversa, todas as possibilidades, assim como as minhas colegas nas outras disciplinas, desaparecem e o aluno vem com um plano de ensino e uma aula completamente tradicional. Como se aquilo a gente não tivesse discutido e conversado, né? Então, veja, as salas de aula, quando a gente vai também para a escola, ali de Diadema, São Bernardo, ali o ABC, mais São Paulo, quando a gente vai para as salas de aula, principalmente do ensino médio, que é o mais de todos, e agora até nos anos iniciais, os professores estão pedindo para os alunos decorarem e tabuada, decorar. Os meus alunos não conseguem fazer, às vezes, nem uma aula nas salas deles. Por quê? Porque eles não permitem, porque em matemática vai perder tempo, nós temos que fazer exercício. Então, normalmente, o que eles pedem para os estagiários, que seja desenvolvido uma aula, né, de exercícios. Então, o que eu vivi aqui no estágio, com carreira, né, que para mim foi uma pessoa também que foi muito importante, né, na minha vida como professora, e todos os estágios que eu vivi em outras universidades, isso vai se mostrando cada vez mais que a educação matemática não está na sala de aula, né? Quer dizer, tudo que a gente fez nesse tempo todo não chegou à escola pública do estado de São Paulo, que é o que eu estou falando, mas claro, os meus amigos estão em outros lugares, né? Então, isso denuncia essa pouca capacidade de transformação que os cursos de formação inicial de professores têm em relação às crenças e concepções de futuros professores, né? Quer dizer, e principalmente com relação ao que é o conhecimento matemático de um professor, né? Então, desde então, e é isso também que eu fiz no meu doutorado, tem sido o meu olhar, né? Que matemática é essa desse professor de matemática, que matemática acontece nas salas de aula desde os anos iniciais até o ensino superior, né? Então, tem sido esse o meu olhar, e o olhar também bastante nesse projeto. Então, esses cursos, eles estão estruturados sob uma lógica de que a matemática escolar está subordinada à matemática acadêmica, né? Então, aquela matemática que eu fiz quando eu fiz bacharelado, fui dar aula e não sabia ensinar números inteiros, e os meus alunos não aprendiam de jeito nenhum, e eu conto isso no meu mestrado, né, na minha dissertação de mestrado. E aí eu encontro o Baldino na rua, ele tinha sido meu professor, começo a contar que estava como professora ainda substituta, porque eu era bacharel, e aí depois eu volto para a licenciatura e começo a trabalhar com ele sobre essa questão da aprendizagem, né? Quer dizer, tudo que eu sabia de um bacharelado com nota boa, que sempre teve uma nota muito boa, e na época também, claro, eram outros parâmetros, mas era.
com ótimos, excelentes professores, mas isso não bastava para que eu, Patrícia, como professora, ensinasse e trabalhasse na escola pública do estado de São Paulo, né? E que meus alunos aprendessem. Por quê? Porque cada vez mais o professor está pensando em como ele ensina e não se as pessoas aprendem. Todos os meus alunos, todas as formações que a gente dá, os professores estão preocupados com técnicas, com como faço para ensinar, né? Seja de particular, de pública, o que é ensinar? O próprio nome da área, ensino de ciências e matemática, né? As pessoas não estão preocupadas com, e os meus colegas da área de ensino de ciências, a maioria está preocupada com o ensino, ensinar aquele conteúdo. O Romulo até brincava, né? Bom, a gente já fez de tudo com tanto conteúdo e não adiantou nada porque não chegou na escola. Vamos parar, né? Por quê? Ensinar números inteiros, como é que ensina não sei o quê, como é que ensina não sei o quê, como é que ensina não sei o quê. E estamos lá com alguém dizendo assim, nossa, como estamos mal na prova do... Prova Brasil, sei lá, SAES, matemática, a pior. Puxa vida, né? Então, cada vez mais a questão do ensino é priorizado em relação à questão da aprendizagem. Então, um pouco a gente fala, né? As pessoas acreditam muito que se você domina a matemática acadêmica, a matemática que no grupo a gente chama da matemática do matemático, né? O fazer do matemático, você já domina o fazer e a matemática desse professor de matemática, né? Então, é com isso que a gente tem lutado, e muitos outros pesquisadores, fiz ali alguns para a gente ir pensando, mas eu sei que há muitos outros, né? Então, como eu disse no começo, a intenção dos dois projetos é pensar em outros modos de organizar práticas educativas que ofereçam, tanto a futuros professores quanto a professores em exercício, oportunidades que vão além do conhecimento, né, do conteúdo matemático para se desenvolverem matematicamente. Então, o que a gente pode pensar, né? Quando a gente aqui fala, nossa, mas a sua dissertação, a sua tese não tem matemática, né? Por que não tem? O que é isso? O que é ter matemática? É porque parece lá o nome, né? Parece um nome que vocês sabem que é matemática, tem matemática. Então, é isso. Acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, e essa sala pensou e discutiu isso por décadas, né? E a gente tem discutido. O que é isso, esse conhecimento matemático dessa licenciatura e desse professor, né? Desculpa que minha garganta está super seca e valendo. Então, a gente busca, desde 2017, implementar, construir, né, um espaço formativo no qual os processos de produção de significados, e aí chegando mais próximo ainda ao Rômulo, né, então os conteúdos matemáticos sejam centrais ao seu desenvolvimento, pensando a formação matemática do professor que ensina matemática em termos de processos de produção de significados. Então, na minha tese, né, de doutorado, que é nesse momento que eu discuto a formação matemática como uma produção de significados, né? Não, o Rômulo já, claro, falava sobre isso, mas ali eu vou assumir exatamente que o nosso interesse é pensar a formação matemática, a formação desse professor como ligada às questões da produção de significados. Então, isso iria me dar outros elementos diferentes do que nós estamos acostumados nas nossas formações, né? Então, eu acho que é isso que a gente centra todos os nossos
trabalhos, né? Porque o meu trabalho de doutorado foi um dos primeiros do grupo, né, que tratou realmente sobre formação de professores de matemática e o modelo de sistema semântico, sendo que eu sofria bastante incômodo, as pessoas se incomodavam por eu usar um referencial teórico que não era o referencial teórico da maioria, né? Quando eu ia para os congressos, quando eu ia mesmo fora do Brasil ou aqui, as pessoas se incomodavam porque eu estaria querendo olhar, né? Por que eu queria olhar, ou porque o Romulo colocaria o trabalho e a teoria dele para olhar para os professores, né? Se tinha tantas outras coisas que para eles já eram satisfatórias. Então, isso também é importante. É importante vocês perceberem que quando a gente também fala de algo novo, né, e olha de uma forma diferente para uma área tão grande, sendo que a formação de professores sempre é a maior, o GT de formação de professores está pulando, né? As pessoas estão assim, sempre com dificuldade para se organizar de tanta gente que tem. Por quê? Porque de uma forma ou outra, nossas pesquisas e trabalho estão próximas a um professor e a um aluno, muitas vezes. Então, que é fazer realmente formação de professores, e acho que a questão também está aí da educação inclusiva, né? O que é também pensar de forma diferente, academicamente dizendo, né? Então, eu acho que isso é a gente pensar de outra forma e olhar realmente que a nossa própria formação e a nossa própria academia não é inclusiva, né? Então, nesse sentido, eu trouxe para vocês um pouquinho, antes eu queria falar um pouquinho de criar situações, eu queria só falar para vocês o que é um pouco, se vocês vão caminhando comigo para tentar entender essa questão dessas atividades baseadas em categorias do cotidiano, que também quando a gente leva isso para os nossos colegas, e eu tenho muitos dos nossos colegas que trabalharam aqui conosco, e dizem, bom, mas isso aí está na BNCC, perdão, no parâmetros, isso já falava no parâmetros, isso já falava em outros lugares. Quer dizer, o cotidiano, essa coisa da contextualização, volta muito forte para as pessoas, né? É como se a gente estivesse querendo reinventar a roda. Na verdade, isso é só uma forma de categorizar um tipo de produção de significados que a gente está tentando construir nesses espaços, né? Não é nada de dizer, olha, isso aqui isso aqui vai resolver os problemas da educação matemática, não vamos ter... Não, a gente sabe muito bem que as coisas são enormes, os problemas são gigantescos, mas pensar desse modo nos faz mexer num lugar que está paralisado, que é o conteúdo específico em matemática, né? Então, isso nos faz repensar, inclusive nós, porque no grupo a gente viveu isso. Eu, Viviane, Rômulo, Amarildo, tentando construir coisas diferentes, voltando no que a gente conhecia como alunos e professores de matemática, né? O que a gente conhecia como matemática? Que nos foi discutido durante as graduações. Então, nós temos essa dificuldade. Então, nós não estamos dizendo aqui, encontramos a coisa mais sucesso, né? Vamos resolver tudo. Não, nós estamos caminhando e tentando pensar de outra forma, nos colocar em outro lugar, né? Pensar, como diz o Rômulo e outros teóricos, quer dizer, é uma questão de eu olhar o outro com o objeto e o significado daquele outro, e não só os meus, né? Então, é uma tentativa de olhar de outra forma.
Então, trata-se de criar situações que possam ser problematizadas por diferentes processos de produção de significados. Então, produzir significado é falar, não é falar na perspectiva só da fala, né? Então, se eu estou aqui e eu falo muito com as mãos, vocês estão vendo, eu estou caminhando, tudo isso é fala, né? Se eu vier aqui dançar para vocês, eu também estou falando. Se eu pinto um quadro, eu também estou falando. Então, há vários modos de se falar, né? Então, produzir significado, então, é colocar vários modos de produzir significado para uma mesma coisa ou para aquilo que eu quero falar com vocês. Então, eu produzo significado quando eu me coloco a falar sobre alguma coisa, né? Quando eu me coloco a enunciar de alguma forma, que não seja necessariamente pela fala, alguma coisa, tá bem? Então, a ideia é pensar nesses diferentes processos de produção de significados, não apenas restritos ao que a gente falou, aos contextos matemáticos, ao conhecimento matemático específico, mas com ele também. Não é retirar a matemática e dizer, olha, não serve para nada, não é isso, né? Nós também queremos incluir um contexto e tentar pensar que não é contextualizar naquela forma forçada, ou que eu acho que tem muita discussão que o Oli faz que me agrada muito, meus alunos também conseguem perceber isso, né? À medida que eles olham o quadro que o Oli faz, né, de aproximar de uma matemática mais acadêmica, ou de aproximar de um exercício, isso ajuda com que eles percebam aonde eles estão, né? Quer dizer, a gente quer que a contextualização tão famosa não seja a base de vamos dar um jeitinho só para ficar aqui com uma cara um pouquinho mais, né? Não, é algo da tua cultura, do seu dia a dia. Então, cultura, né? O dia a dia dentro do que a gente pensa é cultural. Então, o meu dia a dia é diferente do da Heloísa, do Pierre, né? Então, todo de vocês, cada um aqui é único, né? Então, cada um tem a sua cultura e a sua possibilidade de pensar sobre isso. É claro que a gente sabe que a escola é feita para muitos, infelizmente, e se pensa em ensinar para um grande grupo, né? Então, nunca se consegue pensar nessa questão da individualidade. Mas a gente tem que pensar que pelo menos há uma cultura da PGEM, né? A PGEM existe e tem questões, né? Então a gente pode pensar em construir questões que sejam deste lugar também, né? Então, trata-se de criar e propor situações que estejam relacionadas ao cotidiano dos alunos e professores e com isso movimentar discussões, problematização de modos de produzir significados a partir dessas situações. Então, à medida que eu coloco uma atividade, uma tarefa, como vocês quiserem chamar, eu vou pedir para que vocês falem, produzam significados, se vocês fossem meus alunos. E é com isso que a gente trabalha, né? É com isso, é intervindo nessas produções de significados, tentando se encontrar nessa comunicação que a gente trabalha na questão do modelo. Então, é com isso também que a gente acredita que possa construir esse espaço mesmo de produção de significados diferentes e que incluem, então, além do conhecimento matemático, conhecimentos outros, ou seja, político, como eu vou dizer aqui, financeiro, enfim. Bom, eu trouxe aqui só para que assim a gente fique falando e é importante que vocês vejam uma possibilidade de todas as discussões desde 2017, né? Em uma conversa com uma professora do ensino fundamental, perguntamos a ela quais eram as discussões do dia a dia de seus alunos, quais eram algumas das situações do cotidiano deles.
Elaine, a professora, pensou um pouco e falou do seu 9º ano. Contando que, neste momento, eles estavam empenhados em organizar a formatura. Quanto custa o aluguel de um salão? Onde vamos fazer? Quanto cada um vai ter que gastar? Quanto cada um pode gastar? Quanto cada um deve gastar? Como vai ser a festa? O que vai ter nessa festa? Esta, entre outras perguntas, faziam parte do cotidiano daqueles alunos. Este é um exemplo de uma situação que poderia se constituir como uma atividade baseada em categorias do cotidiano. Talvez uma primeira formulação seria a seguinte, né? Esse eu não coloquei, mas eu trouxe uma outra para vocês olharem, né? Quer dizer, a gente fez uma formulação dessa questão da própria formatura deles. Então, o professor desenvolveu e trabalhou com eles essa atividade, como a gente tem chamado, né? Uma outra, muitas lojas que vendem eletrodomésticos vendem junto o que eles chamam de garantia estendida. Por exemplo, para uma lavadora de roupas que custa R$1.000 e já tem garantia de 1 ano, você pode comprar por R$135 uma garantia para o 2º ano. Você compraria ou já comprou uma garantia estendida desse tipo? Explique seus motivos o mais claramente possível. Supondo que o valor, no caso acima, é justo. Supondo que o valor, no caso acima é justo, você acha razoável dizer que é melhor nem comprar aquela marca e modelo de lavadora? Que informação você utilizaria para calcular o valor justo para aquela garantia, né? É isso. Bom, o que a gente queria, é mais para conversar com vocês. Vejam, é muito parecido com o que a gente já viu em inúmeros projetos, inúmeros nomes, né? A gente pode falar vários nomes. O importante é a produção de significado, para a gente, precisa variar em muitos lugares. Se o meu aluno, como nós fizemos uma atividade, que não me lembro se foi para o ensino fundamental médio, foi no Mato Grosso, eles tinham que pensar o que era mais barato, ir de moto de um lugar para o outro ou ir de bicicleta, o que ficaria mais rápido, não me lembro exatamente. O fato é que ao invés de eles ficarem pensando em questões como o dinheiro, o valor, nossa, isso aqui, isso, para nos dar uma resposta, eles estavam preocupados com coisas como, por exemplo, eu não vou de bicicleta porque lá eu passo num barzinho. Não. Como que alguém vai me ver de bicicleta passando naquele barzinho? E eu tenho que entender, na produção de significados, e aceitar essa como uma possibilidade. E o que ele vai me dar como resposta. Ou seja, não é só a resposta matemática que é a correta e nem a melhor. Né? Eu posso pedir com que ele faça outras, e muitas vezes a gente fala, a matemática te ajudaria em alguma coisa a pensar sobre isso? Claro, a gente quer que tenha também o pensar matemática, porque eu sou professora, né? Nós somos professores de matemática ou que ensinamos matemática, né? Então isso é importante, mas não era só. Então, isso tudo, a discussão de categorias como espaço, tomada de decisão, são tão importantes quanto a categoria, né, que a gente pode chamar da matemática do matemático. Né? Então, é isso que nos move nesse lugar. É com que o aluno perceba que você pode usar produção de significados matemáticos para resolver coisas e muitas vezes pode nos ajudar, como pode não servir para nada, né? Desde quando? Desde que a gente preste atenção naquilo que foi falado, conversado, discutido ali.
né? Que é o que a gente sempre falou sobre algumas contextualizações. Não adianta eu falar que vai dividir com uma pizza e a pessoa achar natural, achar, por exemplo, 300,4 de resposta de pizzas. Cada um comeu 300,4, meus alunos, para eles, como professora, eu falava, mas como é que alguém come 300,4? E como é que o vírgula 4? Porque matemática é matemática, pizza é pizza, né? Então, se você não passa a olhar aquelas questões de outra forma, os alunos vão continuar aceitando que um número pode ter 5 vírgulas, né? E para ele não ser algo, em que momento você já viu um número com 5 vírgulas? Bom, é uma sequência. O que é uma sequência? Sequência é um número, percebe? Quando você ouve a produção de significados do teu aluno, seja qual for, você percebe que muitas vezes ele é coerente e ele sabe, ele não está só chutando. Então é importante que a gente mostre que ele consegue ser capaz de entender que aquele resultado está esquisito, né? Que ele tem condição, que todo mundo tem condição de produzir matemática. Matemática não é para alguns. A matemática que a gente faz numa sala de aula, que não é a matemática do matemático, não é só para alguns. Não é para os 2, 3 que querem aprender, os 2, 3 que querem participar, né? E não são só eles que são... É possível teorizar em educação matemática, é uma coisa que eu sempre ouvi do Oli, que me achava incrível isso, né? Porque a gente sempre acha que teorizar era para alguns, né? Não, todos nós podemos, né? Nós teorizamos em educação matemática, nós construímos teoria, nós construímos matemática. Pode não ser aquela da comunidade, papapá, mas é isso que a gente acredita, né? E os alunos precisam acreditar também, né? Os professores não acreditam que eles construem. Então, ainda lá em 1997, eu trago aqui só algumas coisas que o Lins e o Gimenez falam no livro deles, né? Que já veja, 97, e um livro muito conhecido, mas não nas escolas, não pelos professores da escola, conhecido na área da educação matemática, né? Quando você trabalha apenas da perspectiva de significados matemáticos, né, que eles são, ou seja, absolutamente superiores aos significados não matemáticos, a escola tem um efeito de estreitar as possibilidades cognitivas dos alunos, quando deveria ampliá-las, né? O que queremos é que nossos alunos sejam também capazes de trabalhar com os significados matemáticos, claro, como eu disse, senão todo mundo acha que a gente não quer ensinar matemática, né? Eu não vou falar ensinar, mas eu vou falar trabalhar, desenvolver matemática com os meus alunos, mas não apenas com eles, né? Então, aí é apenas, e aí o Lins e o Gimenez falam isso, é apenas nessa coexistência desses significados matemáticos e não matemáticos, né, essa coexistência existindo na escola, se poderá constituir uma legitimidade comum, o que pode, por sua vez, impedir que a matemática da escola seja percebida como inútil e continua. As mesmas frases que eu ouvia lá na década de 90 e 92, quando eu comecei, matemática não serve para nada, para que eu preciso disso, continuam nas inúmeras aulas que a gente acompanha hoje nas escolas de Diadema, ABC e São Paulo, né? No saber cuja razão de ser deixa de existir quando termina a escolarização que envolve a matemática. Hoje eu não sei nem se ele tem alguma razão de ser, né, em algumas escolas. Então, para algumas escolas é para passar no vestibular, né? Então, quer dizer, olhar o mundo com a matemática é realmente para alguns, né? E a gente gostaria que não fosse só,
né, que as pessoas pudessem sair da escola pensando que também a leitura de mundo feita pela matemática é uma leitura, né, e é uma leitura possível para todo mundo. Bom, e aí, depois que a gente falou, né, e aí a gente está tentando, então, nesse projeto, escrever um pouco do que é isso, essas atividades para a gente, né? Então, as atividades baseadas, né, nessas categorias constituem-se como potenciais elementos organizadores da formação de professores que ensinam matemática, por serem familiares, tanto a futuros professores quanto para aqueles alunos desses professores. Então, a ideia é dizer, eu consigo me aproximar desse aluno porque eu vou usar as categorias, a produção de significado dele, né? Então, eu consigo me aproximar tanto desse professor quanto desse aluno, que é uma das coisas que o modelo busca, né? O modelo tem isso que muita gente, né, usa, que é eu quero estar onde você está, né? E é através destas coisas que a gente vai tentando se aproximar. Não é fácil, né? Não digo que as pessoas estão abertas, porque elas não estão abertas, né? Mas é o que a gente tem feito nesse trabalho, né? Tomada de decisão. A tomada de decisão foi uma das categorias, né, dessas atividades baseadas nessas categorias que mais o aluno trabalhou, né, enquanto ele esteve aqui conosco. Então, ele fez muitas, assim, fez algumas formações e usou muito a tomada de decisão, né? Primeiro porque o professor toma a decisão o tempo todo, então ele sempre colocou essa questão como algo muito importante, né? A tomada de decisão é uma categoria que foi amplamente discutida e problematizada em situações nas quais os professores tiveram chance de vivenciar esses processos de formações, nos quais questões culturais, econômicas e políticas foram discutidas e problematizadas. Então, grande parte das atividades tinha uma tomada de decisão. A pessoa tinha que se posicionar, a gente sempre colocava uma questão e a pessoa precisava se posicionar, a gente ia conversando sobre essa tomada de decisão, né? Então, no texto que o Rômulo faz, eu acho que é de 2002 ou 2006, acho que 2006, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a questão de que uma categoria muito importante para o trabalho do professor é a tomada de decisão. E se ele perceber que a tomada de decisão também é importante para o aluno dele, ou seja, à medida que ele se posiciona, ele pode assumir a matemática ou outro modo de resolver aquilo como importante. Qual é a importância dessas tomadas de decisão? Por exemplo, a minha mãe que tem que tomar um remédio e não sabe entender um decimal, né? O que é o valor daquele, ela tem uma tomada de decisão que às vezes é um problema. Eu tenho uma amiga que teve que fazer uma conversão e tinha que tomar um remédio que a maioria conhece, que é o Rivotril. No dia seguinte, ela tinha uma apresentação de trabalho e ela tinha um cargo altíssimo na empresa. Então, ela fez errado. E ela era uma profissional em São Paulo, de uma agência de publicidade super famosa. Pois ela tomou, ao invés de ter lá, sei lá, 4 gotas, ela fez as contas como se fosse 25, ou seja, não acordou. Né? Imagina essa tomada de decisão, né? Sem você realmente refletir sobre. E ela, que foi uma pessoa que não participou, teve uma escolaridade possível, boa, financeiramente
sim, né, com todas as questões de uma escola, com todas a estrutura. E aí? Né, isso faz diferença. A tomada de decisão, que passa também por processos de produção de significados matemáticos, também é importante para mim. Só que as pessoas passam pela escola e não percebem isso. Ou a minha mãe, que não sabe fazer uma diferença de que remédio é 0,1. Para ela é tudo a mesma coisa, assim, ela começa a... É igualzinho os nossos alunos. Os nossos alunos, normalmente, o 0,12, o que eles fazem no ensino fundamental? Eles tiram a vírgula, então fica 12. Então, normalmente, vamos fazer entre maior e menor, 0,12, 0,36 ou 3,4, aí eles acertam, porque quando ele tira o 3,4 fica 34, então aí sorte é maior que 12, né? Eles não pensam que existe uma vírgula, eles eliminam a vírgula. E isso é muito comum, se vocês perceberem, ainda é muito comum nas salas de aula de matemática, né? Então, é isso também que a gente pensa, né? Pensar nesse conhecimento matemático, é pensar em todas esse modo de produzir significado. Nossa intenção é movimentar, então, nesse projeto de 2022 a 2025, movimentar um espaço de formação e atuação de professores que ensinam matemática, essas atividades, né? No PIBID, que é o que eu tenho feito, né? Todos os espaços de formação que eu posso, essa está sendo meu lugar nesse projeto em Diadema, né? Colocar e movimentar essa discussão e essas possibilidades nos vários espaços que eu tenho de formação, né? Então, e isso está acontecendo nos vários lugares que o projeto acontece, né? Em tentativas de explorar outras categorias, como meio ambiente, tempo, espaço, para além das atividades ancoradas na categoria tomada de decisão. Por exemplo, espaço, né? O espaço da física, o espaço, né? O que é o espaço para a gente, né? Claro, a gente tem um espaço ali na álgebra, né? Então, na álgebra linear, o espaço vetorial, mas o que é? Quantas coisas para a gente estão envolvidas quando eu discuto uma categoria como espaço, né? Eu me lembro tanto aqui com o Baldino, que era, na verdade, de formação em engenheiro, então a gente discutia muito a questão de uma categoria como essa e com o Rômulo de outras formas, né? Que você dar uma aula, ao invés de chamar de, eu já não me lembro exatamente, mas cálculo vetorial ou álgebra linear, não sei como é que chama aqui agora, mas no meu curso um pouco diferente os nomes, mas por que eu não posso dar aula de espaço? Por que eu não posso dar aula sobre o tempo? Né? Eu acho que isso, não só dentro da gente, isso tem sido discutido de outras formas, e há muito tempo, né? Desde a educação ambiental, que foi tão forte aqui na Unesp no final da década de 90. Desde a educação ambiental, né? Como eu vou discutir meio ambiente, mas isso não se coloca na escola. É isso que a gente precisa entender. Todas as dissertações e teses que foram construídas em termos de educação ambiental e que foram maravilhosas, porque eu pude acompanhar, só foram feitas pelo Carlos, pelo Escher, pelos donos dos seus trabalhos, né? Então, o que acontece que a educação matemática não consegue estar na escola? Que escola é essa que a gente pensa e por que a gente não está nela, né? Nesses contextos, ampliar nossos olhares para o processo de produção de significados, né? Então, essa é uma outra, para a gente, muito importante. Então, trabalhar com a questão da produção de significados é o que a gente tem feito também, tomando como referência o modelo dos campos semânticos.
Então, o objetivo é investigar, como eu disse, rápido, né, processo de formação e atuação de professores, tá? Nos quais a gente vai, então, mobilizar o que a gente chama dessas atividades, que também pode ser chamada de tarefa. Ainda a gente, claro, para tomar cuidado com a questão da atividade, do Leontief, né? Então, a gente tem aí sabe que as palavras têm efeitos que incomodam algumas pessoas, né? Mas a gente está dizendo mesmo em colocar esse modo que o Rômulo fala, que não é recontextualizar, né? Não é ressignificar, mas é construir esse modo de olhar com os alunos, né? Permitindo que a questão ambiental seja discutida junto com a matemática, né? Que a questão do espaço seja um conteúdo para quem é educador matemático, né? É isso que a gente gostaria de mobilizar, né? E pensar que matemática é essa desse professor de matemática que também é discutido pelo Rômulo na teoria dele, né? Então, o modelo oferece, só trouxe bem rápido, tá, para vocês, sei que muitos de vocês já ouviram, pelo menos, falar, né? Mas o modelo oferece muitas coisas e, para mim, é uma leitura de mundo, primeiro, né? Mas, especificamente aqui para a formação de professores, né? É uma maneira dos pesquisadores fazerem leituras, interações e intervenções nos modos de produção de significados de professores. Então, aqui no contexto da formação de professores, né? Eu tenho feito isso, meus alunos no mestrado, a gente não tem um doutorado lá, mas todo mundo trabalha com um modelo, claro que não é uma obrigação, mas acaba sendo uma leitura que as pessoas gostam e têm usado na questão da formação de professores, não necessariamente só dos que ensinam matemática, né? Bom, segundo Lins, o interesse do modelo é no processo de produção de significado e em sua leitura. É um quadro, a ideia é produzir um quadro de referência para que se possa produzir leituras suficientemente finas desses processos, né? Outras pessoas, claro, falam sobre o processo de produção de significado. A nossa busca é pensar mais cotidianamente e dentro da sala de aula nesses processos, né? Então, é uma leitura não só, e não é uma teoria só para uma acadêmica, para construir uma pesquisa, para se olhar uma pesquisa, é também para a sala de aula. E é isso que a gente faz sempre, né? Eu vejo também minha sala de aula como modelo, e eu via que o Baldino conseguiu olhar isso e outras pessoas aqui no programa também conseguiram, né? Então, eu acho que é isso, eu gosto muito de usar, e nesse projeto a gente usa não só o modelo, mas a gente tenta fazer uma aproximação com teorias da pós-modernidade, com a Baraldi, né, que a gente tenta olhar também essas atividades numa perspectiva pós-humanista, né? Então, porque também não estamos vendendo aqui o fato de que é a única leitura. O modelo possibilita uma leitura que eu gosto especificamente, mas tenho certeza que se você usa um outro, como Foucault, ou todas as pós-modernidade, enfim, que a gente tem aqui tão presente, você também tem excelentes leituras, né? É só uma questão de que, para mim, que fui formada inicialmente no bacharelado, para mim, o modelo me ajuda muito a ter um outro olhar para a minha sala de aula de matemática, né? É isso que para mim é muito, muito importante, né? Eu acho que é essa uma diferença que talvez as outras
teorias não tivessem me despertado. Não vou demorar muito mais, porque eu me perdi aqui porque eu falo muito. Tá? Não sei quanto tempo já, gente. 3h10 agora. 3h10. Bom, então eu pensei em 1 hora, então já estou indo. Mas, bom, só falar que uma das coisas que a gente faz para analisar a nossa pesquisa é o uso da leitura plausível, né? A leitura plausível é olhar o outro e eu acho que é isso, e constituí-lo como coerente, né? Não é dizer que todo mundo fala positivamente só, não é isso, é olhar pela pauta, é olhar pela pauta, mas no sentido de que não é assim, ai, nossa, como eu sou legal, como eu sou bonzinho, né? Que a gente sempre discutia isso com o Romo. Quer dizer, que às vezes olhar pela falta fica parecendo que é aquela coisa, tem que pensar positivo. A gente está querendo entender e constituir e pensar com objetos e significados do outro para fazer aquela leitura, né? É para dizer, as pessoas fazem as coisas porque elas são coerentes com o que elas pensam. E isso mostra muito que a gente está tão preocupado em colocar o que a gente pensa para o outro, que a gente esquece de escutá-lo realmente, né? De ouvi-lo para tentar depois intervir. Ninguém está dizendo que nós vamos deixar com que o aluno, eu sempre falo isso, 2 mais 2 não é 5, e eu não vou achar que só que meu aluno falou que 2 mais 2 é 5, eu falar, legal, né? Não é isso, que é isso que a gente ouvia muitas vezes, né? Isso não só no Brasil, né? Então, a ideia não é essa, a ideia é dizer, ele é coerente porque ele acredita que somar é desse jeito que se soma, né? Então eu vou lá para entender o que ele está pensando quando ele faz isso, quando ele soma numerador e denominador, como o Romulo sempre coloca, né? Vou somar uma fração, o que eu tenho que fazer, né? Achar um denominador comum, blá blá blá. Então, quando ele soma numerador e denominador, ele tem uma coerência. Bom, primeiro porque estava somando desse jeito até pouco tempo, o que na fração muda. Entender que é outro objeto, enfim. Então, isso, e o professor, ele também tem uma coerência, ele dá aula, como eu disse para vocês, expositiva, porque ele acredita naquilo que ele faz, que aquilo é o modo como as pessoas aprendem, né? Então, tudo isso ou se não, é porque ele vai ser mandado embora, porque se ele fizer diferente também, tem isso, claro. Ninguém está dizendo diferente. E é plausível, totalmente plausível. Então, essa é a ideia de fazer uma leitura plausível, que tem muito a ver com a leitura positiva, mas o que a gente chama de leitura positiva é feita em ação na sala de aula. Essa é a diferença que o Romulo coloca, né? Então, a produção de dados se dá então, por gravação de vídeo, filmagem, encontros, situações de sala de aula, nas licenciaturas e nas escolas, e entrevistas com participantes do projeto. Quem são esses participantes? Futuros professores, mestrandos e doutorandos em educação, ou seja, todo mundo que ensina matemática de alguma forma e está preocupado em discutir, né? Isso. A produção de dados feita na Unifesp em Diadema tem sido, nós oferecemos uma eletiva, só que é uma eletiva um pouco diferente. Eu até trouxe no finalzinho aqui rapidinho o nome da eletiva, mas é uma eletiva que eu ofereci para o curso de graduação junto com a pós-graduação. E eu permiti não só professores que ensinam matemática, mas então, né, eu tive então pedagogos, professores de ciências e professores de matemática. Então todo mundo que está interessado de alguma forma, porque nas ciências também, né, muitos deles pensam matemática e às vezes trabalham dando aula de matemática, né, nesse curso. Então eu ofereci junto com um orientando meu e de mestrado e uma de iniciação científica. Foram 15 participantes. Trabalhei com eles no PIBID, né?
Trabalhei em todas as minhas disciplinas de prática, aí falando os que tinha aluno, né? Como eu disse para vocês, a gente está sofrendo então a diminuição incrível de alunos para a graduação, e os que escolhem matemática, que já eram poucos, diminuiu cada vez mais, né? Mas é o que eu tenho feito. Então, eles elaboraram atividades, eles pensaram, nós discutimos a teoria, discutimos a produção de significados, discutimos toda essa questão que está hoje, é o trabalho do Igor de mestrado, claro, mas outras coisas, né, aí que a gente vai publicar. E tem sido a ação nossa em cada lugar tem sido essa, oferecer e construir espaços para que isso aconteça, né? Para que essa discussão, como eu trouxe aqui para vocês, mesmo que rápida, ela possa acontecer, né? Eu sei que o seminário é bem menos possível, né? Então, somos da equipe o Viola, que eu acho que muitos conhecem, o Edson Barbosa, o João Ricardo Viola de Santos, né, da UFMS, UFMT, a Viviane, de São João del Rei, eu, João Pedro, da Unifesp, no Marabá, né, a Rejane, da Unipal, que trabalhou com o Guilherme há muito tempo, né, assim, também foi até parceira nos trabalhos, né, e somos todos ex-orientandos do Rômulo, né, de mestrado, doutorado, e todos nós temos orientandos e eles também participam dessa equipe. O que foi muito legal foi também, como eu disse para vocês, trazer os nossos trabalhos aqui na nossa comemoração da PGEM, porque nos mostra o quanto isso nos aproximou. Praticamente a gente fala de trabalho e sempre, né? A gente está sempre juntos, trabalhando, pensando numa cooperação, e isso foi, eu acho que isso é uma coisa muito legal que o Rômulo nos deixou como orientador e muito amigo, né? Muito querido por todos nós, mas assim, isso me dá muita força, né, acadêmica para discutir, intelectual mesmo, e força como professora, que é uma coisa que às vezes mina, né? Eu que vim lá, né, da escola, passei aqui, depois fui para a escola pública, daí vou para a universidade, e sempre sendo, né, a educação brasileira sempre sendo muito judiada, né? Muito, sei que isso é um termo ruim, mas muito atacada, né, o tempo todo. Então, isso é uma coisa que me dá muita força para continuar nessa luta por uma educação pública, de qualidade e possível, né, para os meus alunos e professores de todos os lugares, né? Então, essa é a equipe desse projeto. Então, eu contei para vocês, então, a disciplina que eu ofereci chamava Discussão e Criação de Atividades Multidisciplinares, baseadas em categorias do cotidiano, até mesmo para que a gente chamasse, fui lá, porque como eu tenho poucos alunos, fui lá pregando na universidade inteira, né, chamando um pouco as pessoas, que é uma coisa que talvez não aconteça tanto aqui na UNESP, né, mas talvez vocês venham de outros lugares e conhecem essa realidade que é ter poucos alunos, né? E, claro, São Paulo é imenso, o ABC é imenso, um monte de universidades, né? Então, eu preciso ouvir as pessoas, a gente quer ouvir as pessoas, então a gente precisa oferecer, né? E foi muito legal, depois um dia eu venho aqui para discutir isso, né? Você vê, por exemplo, eu tinha um aluno que dá aula no hospital, né? Ele dá aula para crianças terminais, né? E as discussões que aconteceram dentro desse lugar, né? Que ele tinha muito desespero, porque ele não sabia se no dia seguinte ele ia ver a criança, então a discussão de um conteúdo que tivesse fim,
Ele falava, não, mas eu preciso primeiro discutir isso para depois discutir isso com a criança. E eu falava, mas por quê? Né? O fato dele achar que a categoria poderia, naquele dia, ser algo muito grande, que pudesse discutir muitas coisas em educação matemática, e poderia ser aquele o último dia. Né? Então foi incrível a possibilidade, ele não era da matemática, mas ele dá aula nesse contexto do hospital, né? Também de matemática para crianças, sobre o que ele quiser, na verdade, para que eles não parem de estudar. Né? Então, só contei ali dos 15 professores, para não me esquecer, né? Mas espero poder um dia, então, depois, trazer um pouco dos resultados, né? Assim, que a gente está tendo e construindo, lendo, porque a produção é grande de dados, imagina, para cada lugar, para cada universidade, construir, né? Abrir espaços, produzir dados. Vocês sabem que a gente não tem assim, né, uma coisa muito boa. Eu levo o meu celular, meu aluno leva o celular, e aí a gente vai, porque a universidade não tem uma câmera para testar, mas vamos lá e vamos construindo o que a gente consegue e mobilizando tanto o modelo quanto esse olhar para uma formação matemática com uma produção de significados mesmo, né? Eu agradeço muito, desculpa falar demais, né? Mas agradeço. Vou sentar aqui, assim, hoje melhor atenção. A professora pode ficar aqui, se quiser também, olha isso. Não sei se vocês querem continuar. Já tá, aí? Pode não, às vezes alguém quer colocar, a gente volta. Podem ir levantando a nossa. Pode começar. Obrigado pela palestra, pela fala, pelos movimentos que está fazendo, né? Movimento necessário, né? A gente está passando, né, algumas discussões sobre formação inicial também. Você vem direto no ponto, eu queria saber se fez parte, se está fazendo parte desse movimento da categoria do cotidiano, se surgiu em algum momento na formação inicial, a partir dos professores, na escola, que as categorias do cotidiano também faz parte questões como racismo, sexismo, violência, essa polarização política e tal. Isso tem surgido também? Se tem, como que isso tem sido realidade? Assim, quando é o professor da sala de aula, não tem. Eles dizem que isso não é matemática. Né? Quando é dos alunos, aí sim. Aí a gente consegue, quando você está nesse lugar discutindo e abre coisas, eles conseguem pensar em questões como gênero, né, como sexismo, principalmente, isso foi bem olhado. Essa questão mesmo desse aluno, né, que é em um contexto diferente, né, formas diferentes que não sejam, né, um ensino formal. Enfim, essas coisas vão aparecendo nessa disciplina. Agora, e também no PIBID, mas fora isso, quando a gente faz uma formação trazendo os professores, é o mais difícil. O mais difícil. Eles têm muita dificuldade em aceitar que isso possa ser uma educação matemática. E até mesmo eles se sentem muito inseguros de levar isso para a sala de aula. Muito. Eles acham que... Bom, primeiro, eu tenho, atualmente, né, eu tenho um currículo a cumprir, matemática eu sou cobrada, isso não vai cair nas provas, né? Isso tanto dos anos finais ao ensino médio, todos estão cada vez mais
pouco autônomos e autonomia zero e com muito medo desse controle, né, que exerce principalmente o Estado. Né? Mas aí nessa daqui, por exemplo, com a ata eletiva, só para pegar um gancho aqui com o Guilherme, né, pra gente, porque ela pode aparecer aqui, o título, né, fala discussão e criação de atividades multidisciplinares baseadas em categorias. Vocês chegaram a levar as categorias, como a tomada de decisão, ou você deixam aberto para que eles levantem categorias que não necessariamente sejam matemáticas. E daí, por exemplo, se aparece uma questão como essa, racismo, em geral, como que encaminha? Porque eu achei interessante que você fala, como que a matemática pode ajudar na discussão, por exemplo, sobre essa categoria? Isso aparece em termos desse... Todos os trabalhos finais deles foi assim. Você poderia pensar em categoria que você quisesse, a gente só apresentou, porque é difícil também, né? A pessoa que a gente está chamando de categoria, tem que ser, né? Por isso que a gente mostra um pouco, porque pode ficar amplo, né? Mas aí eles construíram as deles e podia ser em qualquer área, qualquer coisa. E eu pedia que eles pensassem no encaminhamento, por exemplo, para perguntar, como a gente fazia. Você consegue... você acha que a matemática te ajudaria em algum momento a resolver essa questão? Né? Ou discutir, porque às vezes isso, não é resolver. E não é resolver uma questão. A discutir essa atividade, estou falando, entendeu? É bem mais amplo. E aí eles fizeram e apareceu várias coisas. Várias. É claro que, infelizmente, a questão, quando a pessoa é da matemática, fica mais na questão financeira, mas a educação ambiental apareceu muito, a questão ambiental é uma das coisas que mais apareceu, o sexismo e a questão do gênero, eu acho que foram as mais, a não formal, né, a questão do ensino, a educação não formal. Mas eu ainda preciso, porque a gente ainda não leu todo, ainda não conseguiu ler todos os trabalhos, eu também não sei o que aconteceu em alguns outros lugares, né? Porque o João está construindo muita coisa em doutorados, então isso está realmente ampliando muito, né? E essas discussões acontecem bastante lá em Mato Grosso do Sul, principalmente. Então, agora, é isso, o professor que está na sala de aula, que já tem e que acredita, né, acredita que essa matemática que o conteúdo matemático é soberano, né, que o conhecimento matemático é soberano a qualquer outro conhecimento, ele se fecha. Temos também, até mesmo, a gente trouxe muita coisa do conhecimento. Por exemplo, a gente coloca ali, até mesmo para trabalhar questões como desentramento e outras. Pega uma questão matemática mesmo e coloca para eles. Como é que a gente discutiria isso? Né? O que você olha, quando você olha isso, o que vem para você? A gente tentou até mesmo esse tipo para mostrar que é importante que esse estranhamento aconteça e que essa produção de significado seja, isso é monstruoso? Ok, por que é monstruoso? Né? Que o infinito é maior do que o outro. O que te causa quando a gente fala sobre essas formas? Né? Ou a gente colocou assim, menos 3 mais 3, menos 3 mais 4, 1. Aí coloca a multiplicação de inteiros e a soma e a adição. E aí diz, quando você olha isso, o que vem? Né? Como que você ensina isso? Para a gente começar a discutir também questões como eu ensino usando aqui eu devo tanto, aqui eu tenho tanto. E na hora da multiplicação? Dívida por dívida. Eu tenho ganho? Isso na vida real é verdade?
quando eu multiplico 2 dívidas, se eu na vida pudesse, né, multiplicar 2 dívidas e ter um ganho, e aí, como é que ficamos, né? Então, todas essas discussões também são levadas para que a gente possa entender esse conhecimento matemático e pensar de outras formas na questão do ensino, né, da sala de aula, né, da educação como um todo. Então, são muitos, a gente ainda não fez, a gente queria fazer um caderno, né, todas as discussões que aconteceram. A gente está tentando caminhar um pouco nesse sentido. Mas aparecem, mas é muito menos vindo desse professor. Tem 3 inscritos, eu vou pedir para vocês fazerem, se for mais de uma questão aí a gente para e dá o tempo, senão a Patrícia não vai ler a coisa. Mas é a Camila, a Tamires e o Edinho. Então, se for uma questão só, a gente faz. Senão, a gente pode fazer 2 rodadas, se fizerem mais do que uma questão. Pode ser? Tentar ser menos falar dele. Eu vou tentar formular assim, rapidamente, mas parabéns, muito legal ouvir você falar, acho que traz muitas palavras legais assim, para as nossas pesquisas, né? E assim, quando você fala da reprodução de significado, me vem muito na cabeça, assim, a coisa de que as nossas pesquisas na universidade, me parece que elas têm uma liberdade muito interessante para a gente criar, para a gente produzir, para a gente pensar as práticas de ensino e a própria matemática. E aí, quando a gente vai para a escola, isso não acontece, principalmente por conta, não necessariamente do currículo, mas das exigências, especialmente quando a gente fala do Estado, né? O Estado, com a criação dos slides, com a criação de uma série de exigências que a gente... Enfim, eu vejo os meus amigos professores numa condição totalmente terrível, assim, de não se ver com um mínimo de liberdade, assim, Não só no Estado, né? Nos particulares, né? No município a gente ainda vê que existe alguma possibilidade, mas, enfim. E aí, quando você fala dessa questão da produção de significados, me vem a ideia de pensar na formação mesmo da vida e os problemas que envolvem a vida que já são colocados, né? A gente não necessariamente precisa criar uma situação fictícia e ficar criando problemas. Então, a minha dúvida é um pouco essa, assim, como é que a gente lida com isso no Estado? Como é que a gente lida com isso? Se souber de algumas pistas, porque isso me deixa muito... Bom, eu vou falar como... Pode ser o Luiz também? Agora que eu lembrei, só porque aí pode conversar, desculpa. Depois é a Tamires e depois o Edinho. Aí qualquer coisa a gente te ajuda a lembrar. Obrigada, Viu, pela apresentação. Eu anotei 2 frases que me chamaram bastante atenção, que a educação matemática não chega na sala de aula, né, que eu acho que vai um pouquinho de encontro com o que a Camila falou, né? E os professores, né, as professoras não estão preocupados em como os alunos aprendem, né, como os alunos aprendem. E aí a minha pergunta é a seguinte, né, como que você acha que a partir da formação de professores, para nós que trabalhamos, né, com a formação, como que a gente pode ter esse olhar para os alunos, para as alunas, sabe? Como que esse aluno, essa aluna aprende, quais são as suas urgências. Então, assim, não ser tão separado a formação de professores do foco nos alunos e nas alunas, sabe? Estou tocando aqui até. Olhar para os alunos, mas por parte dos próprios professores, né? Isso, Como que nessa formação não se dá. Só para depois você falar. E o Edinho? Obrigado pela apresentação. Vou tentar dar uma contextualizada rapidinho para chegar na pergunta. Eu trabalhei com modelo na minha dissertação também, especialmente ali na leitura plausível e positiva. E para quem não conhece o modelo, é uma ferramenta muito interessante ali para a gente fazer uma literatura de trabalhos e também permite ali analisar a fala propriamente dita. E aí você comentou, né, de Barad para aumentar ali o nosso espaço de percepção e visão do cosmos. E aí a minha dúvida seria provocativa, né, mas quais limitações ali o modelo pode ter ao restringir a análise na fala propriamente dita e não incorporar outros elementos? Situando, o Edinho fez o mestrado com a
a Regiane, né? Com a Regiane. O Guilherme foi minha banca, o João Pedro Paulo também. E atualmente estuda Carimbarate na disciplina que a gente está trabalhando. Aí Por isso que ele já ligou tudo, né? Só citando. Essa questão. Legal, Di. Então vamos lá, voltando para Camila, e aí a gente volta até chegar na Di. Pode ser? Claro. Bom, vamos ver, minha memória que não A é. Camila é como lidar com esse assunto no Estado, do jeito que está lá. Bom, eu acho que como professora, para mim era mais fácil quando eu estava na sala de aula, eu conseguia intervir muito mais do que como formadora, na verdade, né? Primeiro, como eu disse para vocês, como formadora eu formo 2, 3, e esses 2, 3 muito possivelmente não vão no Estado, né? A gente sabe que grande parte de nós não estamos no Estado, né? Muitos de nós passamos por ele e vamos embora, né? Por quê? Porque ele é enlouquecedor, ele não nos quer lá, né? Ele não nos quer, né? Então, a escola pública do Estado de São Paulo, ela tem, até se vocês tiverem oportunidade, tem um grupo de professores da Unifesp que trabalha num projeto chamado REPU, que eles analisam exatamente a escolaridade no Estado de São Paulo, a escola do Estado de São Paulo e todo o desmonte, né, realizado. Então, a ideia é desmonte, a ideia não é ficar bom, né? Mas, como a gente chega, eu sempre tento dizer para os meus alunos que ainda é pela nossa aula, é por estarmos em sala de aula, é pelos meus alunos de mestrado e doutorado que eu já tive, ou os de graduação, quando eles chegam a esse lugar, pensar de outras formas, e os que estão, que são poucos, mas tem, inclusive muitos mais professoras dos anos iniciais eu tenho hoje, né? E que voltam ainda muito mais abertos. Os professores dos anos iniciais estão muito mais abertos ainda do que os dos anos finais do ensino médio. Então, o que eu acho que o Estado não quer essa conversa. A gente tem feito vários projetos, além desse projeto, a gente tem um projeto FAPESP dentro das escolas de Diadema. Mas é muito difícil, porque eu assim, já até falei isso para a Heloísa, a diretoria de ensino, a dirigente, desculpa, foi lá e falou assim, olha, vocês são de partidos diferentes do nosso. Vocês falam sobre pesquisação, eu não acho que isso... Então, é sempre um embate. Nós estamos ali porque a escola quer que a gente esteja. Mas é o que a gente pode brigando com alguém, falando assim, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, manda fazer isso, manda fazer aquilo. Então, a gente tem feito projetos da FAPESP, parceria ensino público, a gente oferece PIBID para esses professores, então a gente está sempre nas escolas, mas é um limite muito grande. Os meus colegas no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, eles têm, agora a coisa está começando a ficar igual, não era, principalmente no Mato Grosso, era diferente, mas agora já está, né, Paraná, está tudo muito parecido com o estado de São Paulo, era um pouco diferente. Né, Minas Gerais, tal, eu sinto que a Regiane conseguia fazer mais coisas, talvez quem possa até dizer, Guilherme, assim, conseguiam fazer um pouco mais com o professor, estar mais com o professor do que eu. Né, a universidade é aquela coisa do professor, esse povo está aqui querendo pesquisar. Mas a gente tem quebrado isso, tem Estado, mas tem um dirigente, né? Tem alguém que diz, ó, vocês estão aí, mas eu não sei até quando que eu vou deixar. Eu tenho a impressão da educação matemática, ou até o que você fala assim, ela lida com uma resistência. Sabe
assim, igual a gente fala, Nas brechas. na resistência, Nas né? brechas. Porque do jeito que está posto o currículo, né? O currículo pré-estabelecido, vamos dizer assim, a partir do momento que se cria uma base do jeito que foi criada, como que você coloca em ação um tipo de prática como essa? E como que você vai pensar assim, como que eu encaixo o que eu quero pensar em termos de educação matemática numa proposta que está sempre pensando nessa questão? Nas brechas, né? Ali, ó, criação de atividades multidisciplinares. Os professores de hoje, né, enquanto desse movimento, perdeu totalmente a autonomia de produzir. E não se produz mais tarefa, mais atividade, porque já vem os slides, já vem tudo pronto. Então, assim, isso aí vai sumindo do seu dia a dia, você vai enfiando outras coisas nas suas atividades, relatório, fazendo o quê? Não preciso mais criar tarefa. Então, acabou, passa 5, 10 anos, a pessoa já não sabe mais. Eu só preciso produzir uma tarefa para fazer cotidiano. Não consigo mais. Vou procurar aqui nos slides. Nesse caso, eu fico pensando assim, a educação matemática, outro dia eu estava ouvindo o Bigode de novo reclamar, porque cada um fala de matemática, não fala de educação, quando fala de educação, não fala de matemática. Isso foi a questão que veio a criar a própria área com a educação matemática. Foi justamente para colocar essas coisas em tensão e discutir conjuntamente, né? Mas inicialmente muitas pessoas estavam focadas, como a Patrícia falou, né? Você vê na história da educação matemática, é no ensino. Como eu ensino isso? Como eu ensino aquilo? Isso sai de produção para caramba. A gente tem muita produção sobre como ensina. A questão é, ensina o que está lá, o que está posto. É isso que se quer? Eu acho que a proposta quando vem do Romo e o Simatê continua, não, né? Eu não vou tomar como referência um currículo pré-estabelecido. Estou tomando outra referência. Aí a questão, mas como que eu faço para fazer isso lá na escola? A questão eu estou agindo como resistência, né? Mas eu acho que também a gente discutiu aqui nos 40 anos, né? Quando que a educação matemática vai levar isso para a política, né? Pública. Vamos agarrar uma proposta. E a própria educação, porque a gente tem uma luta, eu tenho um amigo educador muito que está tentando, mas não consegue, né? É essa, mas é nas brechas, é conseguir um professor que também queira, que saiba conseguir burlar um pouco isso, porque é dizer, eu vou fazer um pouco do que eles querem, mas eu vou fazer outra coisa aqui, né? Esse é um grande problema. O professor não ter um diretor que fique controlando, porque tem alguns diretores que ficam na sala, né? Quando ele não tem, ele consegue fazer outras coisas. Alguns nem querem, né? E isso, infelizmente, está chegando nos anos iniciais. Ciências, eles permitem que a gente faça coisas diferentes. Matemática, os meus alunos ficam desesperados porque eles não conseguem fazer rápido, porque a professora fica dando aula do livro exatamente igual e faz a prova do Brasil. Né? Provão, né, Brasil? Então, eu acho que é isso, né? Nós, como formadores, eu acho que é esse pequenininho, a sala de aula, é falar, é conversar, é promover, é estar pesquisando, é falar sobre a educação e a escola pública, é falar sobre escola também, né? Porque as pessoas acabam meio que cansando e fugindo disso. Essa conversa começa a ficar chata, né? Começa a ficar sem sentido. Então, se você procura, tem o Saviani que falava um tempo, e aí tá, eu sinto falta quando eu procuro coisas das pessoas falando sobre essa escola e como nós vamos pensar e como que a gente vai agir, como a educação e a educação matemática pode... eu sempre percebo o ensino de ciências, meus amigos não estão aqui, mas eu posso falar muito menos preocupados com a educação do que nós, né, na educação matemática. Então, eu sinto falta quando eu vou para um evento que a gente fale desse lugar que está uma desordem, uma catástrofe, um lugar de adoecimento, que muita gente trabalha com isso, né? E a universidade também sendo completamente atacada. Então, eu acho que é só... tem uma dissertação de uma aluna que ela vai fazer, então, ela vai olhar os modos de organização
do professor dos anos iniciais, de uma escola que a gente estava inserida, ela até usa muito o olho, e agora está no doutorado com a Raquel, as professoras lá falam que elas só podiam estar no projeto e usar as coisas do projeto nas brechas. Elas usam essa palavra, né, que é uma certa resistência, nos momentos que elas conseguiam resistir a toda a pressão. Essa era para a Thalissa. Bom, eu acho que o modelo, eu não sei se ele tem um limite, mas eu acho que como o Rômulo olhou pouco para outras coisas, e para a gente sempre foi a atividade que a gente está inserido, é uma sala de aula, onde muitas vezes acontece a fala, mas o outro fala também, então a gente considerava esse tipo de coisa, mas considerava uma entrevista, que também é uma dialogia, né, tem um efeito nesse sentido. Então, assim, eu não sinto uma falta tão grande, mas eu percebo que todo mundo, como o João Viola, os alunos dele que trabalham muito olhando para essa questão do corpo, eles sentem falta, como se a leitura com o modelo não lhe desse essa possibilidade. O que eu acho, e eu acho que para o Rômulo também, para mim, pelo que eu sempre vi, eu acho que trazer as outras pessoas é uma outra forma de você intervir nessa produção de significado, né? E olhar para outras coisas também é uma intervenção, né? Como a gente, na entrevista, era o que eu tinha, né? Era aquele diálogo que eu estava constituindo. Mas para mim sempre foi, aquele momento não é único, é uma leitura que eu fiz daqueles dados, é a leitura da Patrícia, então é tudo muito... tudo é um processo que poderia ser lido também através de outros lugares, de outros modos de comunicação, né? Mas eu sinto que, por exemplo, o silêncio, né? Que o Baldino também falava muito sobre o silêncio, que o silêncio diz muito na psicanálise, né? Bom, a gente, quando a pessoa não queria dizer, a gente, como era uma atividade da pessoa estar comigo naquele momento, querendo compartilhar algo, a gente tem muito a relação na questão do compartilhar, a gente acaba não olhando muito. O silêncio, ele está me dizendo que não quer compartilhar e eu vou aceitar, né, por exemplo. Então, são modos de leituras, mas que eu acho que agora a gente mandou um outro projeto que olha para outras questões também, que são preocupações do pós-humanistas que o Edson está tendo. Então, eu vejo que está tendo umas leituras que eu ainda não consegui. Então, a gente está abrindo muito, né? Exatamente porque eu acho que eu posso olhar o mundo e muitas coisas com o modelo, mas olhar de outras formas que vão me trazer muito mais referências, muito mais possibilidade de interação, se eu busco essa interação que para mim é importante. Posso registrar um pouquinho? Não, mesmo que eu também usei o modelo, né, na minha tese, discutindo com o Bono sobre essa questão, e era para fazer a produção de significados que os próprios entrevistados, né, tinham até aquilo que eles falam, né. O texto do Romo não é só o que é falado, não é só o que é o resíduo, né, de enunciação que eu posso olhar e pensar na produção de significados que pode estar ali. Pode ser a obra de arte também, né? Mas é isso que uma dança pode estar, o corpo pode estar falando. Então, nesse sentido, tudo bem. Eu acho que dá para você aproximar, mas eu vejo que a distância, eu não acho que é porque não dá para ser como modelo, é porque o Romulo não foi para lá para falar disso, né? O Romulo falava de epistemologia.
A Karen Barad vai trazer a questão da ética. O Rômulo discutia a produção de conhecimento e trabalhava dentro da questão epistemológica. Ele trabalhou com a questão da cultura, tanto que ele vai trabalhar com a categoria do cotidiano e pensar na questão cultural. Mas daí para dar esse outro, né, falar da questão de discutir ética, eu não vi o Rômulo discutir, que é uma questão cara dentro do pós-humanismo, dentro da ontologia toda, da Karen Barad, né? E eu ficaria muito feliz se eu pudesse ter ele aqui para a gente discutir tudo isso que hoje a gente discute, porque ele iria longe com a gente, né? Mas outra coisa que eu vejo que não tinha no modelo, ele não trazia isso à tona, e eu não sei, a Patrícia pode saber, pode falar mais, né? Porque assim, ele não era uma pessoa do materialismo. A filosofia que o Rômulo trabalha não era materialista. A Karen Barad é materialista. O Rômulo, para falar de produção de significados, era o sujeito. Quando a Karen Barad está trabalhando, ela está olhando para a agência que envolve a materialidade junto. Então, não é que o Rômulo não consideraria a materialidade, mas teria a ver com o que o sujeito fala a partir da produção de significado que ele coloca, inclusive com o corpo. Mas você percebe que é a pessoa, né? A gente está trazendo outros elementos para falar em produção de conhecimento e que naquela ocasião eu não via o Rômulo falando. Pode ser que hoje a gente... E ele sempre colocava... Mas o Viola está fazendo isso, né? O Viola sempre colocava isso para o Rômulo. O Rômulo falava, olha, para mim, eu olho as pessoas naquele momento dessa maneira. Que não é depois, daqui um segundo, ela não é mais aquilo. Mas o que me interessa é esse momento que eu posso interagir e compartilhar. E aí era separado mesmo, a pessoa do mundo. Então percebe que a ontologia é diferente? Existia a cultura de um lado, as pessoas do outro, a natureza. Então essas coisas estão separadas. Dentro da ideia do pós-humanismo, essas coisas estão em emaranhada, não separa essas coisas, né? Aí o conhecimento é produzido nesse conjunto, por isso que não dá para não considerar essas coisas. E aí ele é como se ele fizesse um corte agencial mesmo e olhasse só para essa questão sujeito, relação entre as pessoas, né? Eu vejo um pouco aí, né? Mas o Viola está trazendo junto com o modelo, eu acho que ele deve ter... Eu não sei exatamente, para esse projeto, a única coisa que a gente trouxe a Barad é para falar sobre a criação de atividades que pensem dessa forma, mas não na análise, né? Talvez ele esteja usando e a gente possa, eu vi que saiu um artigo dele que possa ter mais, né, dessa conversa que a gente não teve essencialmente ainda no grupo. Você disse que a Karen ela entra mais com essa questão das categorias. Isso. E trazer outras categorias. Deixa eu só dar uma sugestão, assim, de uma experiência que eu tive, que você estava contando e me veio muito essa experiência. No doutorado, eu trabalhei numa escola de EJA, né? E aí eu propus uma atividade que a pergunta era: como a matemática aparece na minha vida? E é um material que não entrou na tese, porque foi uma dentre outras, e você tinha que dar conta de vários desejos, e o seu às vezes é o último, mas é um material que é riquíssimo, valiosíssimo, porque essa escola ela trabalhava muito com pessoas com alta vulnerabilidade. Então você tem desde o jovem, né, até o idoso ali naquela sala, então muito diversa, mas me veio assim na memória que como é difícil separar às vezes um elemento do sujeito que produziu aquilo. Então quando você olha aquilo no conjunto, é categoria que não acaba mais, no sentido que você está trazendo. Mas quando você entende o sujeito que produziu aquele relatório, né, e aí não era celular, então era o quê? Eram recortes, colagens escritas à mão. Por exemplo, tinha um que era um motoboy. Então ele escreve o dia dele como motoboy e todo o custo, a gasolina, o deslocamento, o que ele fez, para onde ele foi, o que ele está entregando, uma coisa preocupada com o salário, o mundo do trabalho e ao mesmo tempo a lida
com a cidade. Tudo no papel. Espaço-tempo, tudo isso. É maravilhoso. E aí não tem fala, é o papel. Aí eu me lembro, por exemplo, uma aluna trans muito ligada à estética. Então, todo o material que ela traz é a maquiagem, a revistinha da Avon, o produto que ela quer comprar, a moda, a estética, todo no trabalho dela. Gente, assim, cada um. E aí a gente fica aqui supondo, é classe menos favorecida. Tinha uma senhora que ela põe viagens. Então ela pega aqueles folhetos de viagens e o desejo de viajar, como seria ir para a Disneylândia, quanto custa, o que é a Disneylândia, o avião, não sei o quê. Então, assim, um negócio de uma ela trouxe coisa. um possível cotidiano, Não, possível realidade para ela. Tudo é uma realidade imaginada, né? Porque, gente, é um negócio, assim, muito, muito especial, realmente, de você alcançar significados dessa matemática, né? Vocês falaram muito do significado, eu penso muito no sentido, né? A matemática tem que fazer sentido. E às vezes não faz sentido, mas quando você vai na linha do qual é o sentido que está se produzindo, ele vai para um infinito, assim, né? Muito maior do que a gente pode alcançar, às vezes, pela atividade, pelo diálogo mediado com aquele objeto, e a matemática está lá, presente em cada um desses trabalhos, assim. E uma coisa fácil de se produzir, porque o imaginário era de cada estudante, e o jeito que cada... Interessante pensar agora, né, como esse mundo vai lidar, como é que seria essa produção, né? É, interessante. Eu Voltar queria colocar para uma coisa para a parte também, que eu vejo assim, esse movimento do Rômulo, né, de ir para essas categorias que não necessariamente sejam de matemática, e mesmo quando era de matemática, né, a Regiane, por exemplo, na dissertação trabalhou a ideia de dimensão, a categoria era dimensão. Só que como era uma categoria, ela discutiu a ideia de dimensão, tanto no espaço vetorial, quanto a ideia de dimensão na geometria, quanto a ideia de dimensão quando as pessoas falam sobre essa palavra na vida delas, né? E vai embora fazendo discussões nesse sentido, produzindo significados com isso, né? E aí eu fico pensando que é um movimento, não de um estudo de uma matemática pronta, dada pela matemática, para depois ver o que se faz com isso, que é o que parece que a escola está servindo, né? Mas, assim como eu vejo no movimento da etno, né? Mas é assim, uma matemática que você vai... A etno, eu diria a educação matemática crítica, né? Porque a etno é como que eu produzo como que existem outras produções de conhecimento matemáticos, né? Outras matemáticas, mas a educação matemática crítica do outro eu vejo também nessa direção, né? De como que você lê o mundo com a matemática, como que você faz uma crítica da realidade e a matemática te apoia para realizar essa crítica. Então, num certo sentido, né, existe uma política por trás de uma proposta como essa, né? Então, isso sim tem tudo a ver com o pós-humanismo. Então, não vou escolher uma teoria simplesmente porque eu tenho aqui uma coisa para teorizar, né? Mas antes de tudo por que eu faço essa escolha, o que eu faço com ela e o que eu produzo com ela, né? E eu lembro quando eu trabalhei com o Rômulo no C60, né, que era o Centro de Educação Ambiental. O nosso trabalho era pensando nisso. A gente tinha que produzir material de educação matemática para a formação de professores junto com educação ambiental. E aí aqui a gente queria coisa integrada, mas no fim das contas, né, era geógrafo, biólogo, ecólogo e matemáticos, né? Não conseguimos fazer uma coisa que fosse interdisciplinar, pluridisciplinar. Então, o que foi a proposta do Rômulo que eu achei super nessa direção, né? Tá, o forte aqui é a educação ambiental, né? Como que a matemática pode trabalhar questões da educação ambiental? Pode servir a pensar questões da educação ambiental e servir para você enxergar outras coisas que só com os conceitos envolvidos na área de ambiental não dão conta, mas que a matemática vai estar lá para... né? Então, foi um trabalho nesse sentido. E aí outras matemáticas vão aparecer, né? Porque não vai ser aquela que naquele momento do currículo, não. O professor, inclusive, né, que fazia esses cursos, ficava um pouco assim, porque isso aqui é aqui, mas isso aqui é lá. E aí, quando a gente estava com professores das séries iniciais, tudo era melhor, porque aí é mais flexível.
Mas quando você trabalhava com professores que já são professores do ensino fundamental 2, aí já fica mais assim, mas isso aqui vai depender disso. Para ensinar isso, eu preciso ensinar aquilo. Na verdade, não, né? A proposta é, não, eu posso trabalhar essas coisas e ver o que eu estou precisando para fazer. Enfim, né? Eu fiquei pensando de aproximação, né? Eu acho que essa questão política está lá, né? Assim como outras. Mas é isso. Gente, acho que acabou, a gente começa a vai embora aqui, né? Paty, muito obrigada. Obrigada.